Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso treinamento dessa escola de líderes, que eu tenho certeza que fará toda a diferença na vida ministerial de cada um de vocês. Olha só, este treinamento, o grande objetivo dele, talvez não vai ser ensinar nenhuma coisa nova para você, muito embora eu creio que muitas coisas novas vão surgir, mas este treinamento, o grande objetivo dele é fazer com que nós nos aliançarmos, para que nós tenhamos uma aliança uns com os outros. Serão 12 semanas em que nessas 12 semanas nós estaremos juntos. Quando eu digo juntos, é juntos mesmo. Toda segunda-feira aqui na aula presencial, onde nós estaremos ministrando aqui uma palavra, e essa palavra ela vai nortear a sua semana. Você vai meditar nessa palavra durante a semana, amém? E nós vamos mandar outros materiais que vão fazer com que você também relembre o que você aprendeu. Vão ter algumas atividades semanais e nós vamos estar orando durante a semana para que essa palavra de segunda-feira ela entre no seu coração e ela faça o grande efeito. Algumas pessoas vão dizer, mas já participei, pastor, de vários treinamentos para líderes. Aqui nós temos um pastor participando conosco, nós temos obreiros aqui que já fizeram treinamentos para liderança. Por que eu devo participar de mais este treinamento, sendo que eu já tenho uma formação? Porque nós vamos estar nos aliançando e nós vamos estar andando debaixo de uma mesma direção. Então você vai entender qual é o pensamento do seu pastor, qual é o pensamento da sua pastora. Você vai entender que você faz parte de um corpo e você vai estar junto conosco nessa caminhada, nessa trajetória, que eu tenho certeza que vai mudar a sua história. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim: essa trajetória vai mudar a minha história, vai mudar a história da igreja, vai mudar a história da minha família. Diga assim: eu tomo posse da mudança em nome de Jesus. Amém? E o primeiro tema que nós vamos tratar, que eu quero começar a tratar com você aqui nessa noite, e aí você já pode começar a anotar, diga assim: clarificando o meu propósito e identificando e definindo a minha identidade. Porque às vezes as pessoas elas vivem uma vida inteira sem entender qual é o seu propósito. Definindo a identidade? Definindo a sua identidade. A maioria das pessoas, olha só, elas passam uma vida inteira, 10, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, elas morrem e elas não conseguem realizar o seu propósito. E muitas delas não conseguem nem sequer identificar qual é o seu propósito. Tem pessoas que acham que vieram ao mundo para quê? Simplesmente para poder, tem gente que até fala assim no mundo aí, né? Você nasce, cresce, fica bobo, casa e tal. Tem gente que acha que a vida é só isso aí, e ainda acha, no dizer do mundo aí, que casar é quando você ficou bobo, é quando você não tem mais nada para fazer, menosprezando a instituição tão linda e tão sagrada que é o casamento. Na verdade, essas pessoas que pensam desse jeito são pessoas que não têm claro qual é o seu propósito de vida aqui na terra. Mas para eu descobrir qual é o propósito de vida meu, qual é o meu chamado, diga assim: eu tenho um propósito. Diga assim: eu tenho um chamado. Para você descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, a primeira coisa que você precisa entender é qual é a sua identidade. Que se você não sabe nem quem você é, como que você vai saber para onde que você vai? E muito mais, como que você vai conduzir outras pessoas aonde, se você não sabe quem você é? Então nesse primeiro estudo eu quero que você traga na sua mente quem você é de verdade. Bata no peito e diga assim: quem eu sou?
Quem você é? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu tenho para te dizer. Quem é você? Algumas pessoas vão até dizer: pastor, se o senhor me perguntar, o senhor, eu sei quem o senhor é o pastor Fábio. Ei, você está enganado, eu não sou o pastor Fábio. Pastor, mas não é não? O senhor então é o doutor Fábio, porque você é advogado? Não. Se eu te perguntar quem é você, eu sou o Carlos, você também não é o Carlos, você também não é o Emerson, você não é o seu nome. Olha só, a maioria das pessoas, quando se faz essa pergunta, quem é você? A primeira coisa que a pessoa geralmente pensa é: eu sou o meu nome, eu sou o Emerson, eu sou a Cláudia, eu sou o André, eu sou a Marilene. Não, e você não é o seu nome. Diga assim: eu não sou o meu nome. Diga assim: eu também não sou a minha profissão. Porque o seu cargo, a sua profissão não vão dizer quem você é. Você é muito mais do que um cargo, uma profissão, porque todos esses cargos e profissão você pode estar e não ser. Diga assim: o meu cargo, eu estou nele, eu não sou ele. Porque o cargo muda, a função muda. Hoje você está numa empresa, você trabalha lá no tal cargo, aí você fala: quem que é? O Emerson, eu sou operador, não sei o que lá, da empresa tal, sou funileiro, soldador, não sei. Não, mas amanhã você fica desempregado, vai trabalhar de outra coisa, aí quer dizer que você deixou de ser aquilo? Não, Deus, Ele te criou com uma identidade. Você precisa entender qual é a sua identidade. Diga assim: a minha identidade está diretamente ligada ao meu Criador. Deixa eu dizer aqui para você uma coisa. Até comentava isso com a pastora hoje pela manhã. Quando alguém faz alguma coisa, e vamos imaginar aqui uma obra de arte, uma pintura, é muito comum quando você vê alguém fazendo uma pintura, um artista, né? Geralmente é um artista que faz ali uma tela, a pintura de uma tela. Aquela pintura daquela tela reflete muito sobre quem a pintou. Porque aquela tela, quando você olha para ela, você fala, a primeira leitura que você tem que fazer é o seguinte: o que o autor, o que o pintor dessa tela, ele quis passar para a gente quando ele pintou essa tela? Qual que era o estado emocional dele? Qual que era a característica desse autor por ter feito o que ele fez? E aí eu digo para você nessa noite: o seu Criador, quando Ele criou você, Ele colocou em você as características dele, Ele colocou em você a essência dele, Ele colocou em você algo que está diretamente ligado a Ele. Diga assim: eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Olha que tremendo. Então, na palavra de Deus, aqui no livro de Gênesis, todo mundo conhece, mas eu vou fazer questão de ler Gênesis no capítulo 1, no versículo de número 26. O Senhor diz, olha só: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Diga assim: eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Você consegue entender isso? Porque isso parece jargão de crente dizer isso. Olha, eu fui criado à imagem e semelhança do meu Criador. Ei, eu sou aqui. Você tem que entender isso de uma forma muito clara, tá? Você precisa responder essa pergunta de que você não é o seu nome, você não é a sua aparência. Eu sou moreninho, eu sou clarinho, eu sou branquinho, eu sou baixinho, eu sou gordinho, eu sou alto, eu sou careca. Não, você não é a sua imagem, você não é a sua profissão, você não é o seu nome apenas, mas você é algo muito maior. Você é a imagem e semelhança daquele que te criou. Deixa eu dizer para você uma coisa:
Existem 5 fases da identidade que eu quero tratar com elas rapidamente para vocês. 5 fases da identidade. A primeira fase é essa que nós acabamos de falar, que é quem eu sou. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Fala para a pessoa assim: eu sou quem Deus disse que eu sou. Deus disse que você é a imagem e semelhança dele. Deus te fez e te criou para dominar. Olha só, ele disse: e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Se a gente pegar aqui uma analogia aqui, ele pode estar dizendo assim que você vai dominar até sobre Satanás, sobre os répteis, sobre as cobras, sobre as serpentes, sobre Satanás. Você vai dominar sobre tudo. Ei, chega de viver uma vida em que você não domina, em que você é dominado. As situações te dominam, as coisas te dominam, as pessoas te dominam e você não tem domínio. É para isso o objetivo dessa aula de hoje, para que você entenda que você é a imagem e semelhança do Criador. Você precisa entender isso de uma forma muito clara na sua cabeça. Olha, agora o que você tem que fazer com isso? O que eu faço então com isso, pastor? Diga assim: eu acredito. Eu acredito. Você acredita mesmo? Você acredita mesmo que ele diz assim que obras maiores do que as de Jesus você vai fazer? Jesus fez muita obra aqui na terra, irmão, sim ou não? Sim. E se ele diz assim que olha, vocês vão fazer obras maiores do que essa? Obras maiores do que essa. Está faltando o André, ele falou que ia vir. Depois, se quiser deixar ali aberto ali, porque pode ser que ele chega lá e não abra a porta, né? Eu sei, eu entendi, mas fica atento. Isso. Olha só, irmãos, nós precisamos de entender isso, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que eu faço com isso, pastor? Eu simplesmente acredito, eu creio, eu confio que Deus me criou e me formou. E eu não tenho que ficar pensando em nada mais. Eu tenho que acreditar, acordar todos os dias, olhar para o espelho, que também não reflete quem você é. Diga assim: o espelho não reflete quem eu sou, porque ele simplesmente vai te mostrar um período, uma fase da sua vida. Se você que já olhou no espelho muito tempo, talvez você já viu você lá com 1 ano a menos, com 2 anos a menos, 10 anos a menos, e você vai se olhar e vai dizer assim: nossa, eu lembro de eu olhando no espelho e vendo uma outra pessoa. Agora eu estou vendo eu todo mudado, meu corpo mudou, meu cabelo mudou, meu rosto mudou. Porque o espelho ele vai refletir um recorte, um momento daquilo que você é, mas ele não reflete quem você é por completo. Agora, a segunda coisa é quem os meus pais dizem que eu sou. É importante você pensar isso. Você já parou para pensar isso? O que os seus pais dizem que você é? E às vezes as pessoas elas estão muito presas no que aprendeu do pai, do que aprendeu da mãe. E você não é que você vai jogar fora, jogar no lixo o que o seu pai e sua mãe disse, mas muitas das vezes o que seu pai e sua mãe disse querendo o seu bem, às vezes te prejudica, porque eles te limitam. Pai e mãe, eles prendem filhos, eles querem enclausurar o filho numa redoma e não deixá-los experimentar as outras coisas. Muitas das vezes a gente, principalmente mãe no sentido mais protetor, ela nunca acha que o filho é capaz de um grande desafio. Ela até fala: não, eu acho que ele é capaz de um grande desafio, então joga ele no desafio. Não, eu tenho que preservar meu filho, eu tenho que segurar meu filho, eu não posso colocar ele no desafio. Vai que ele machuca, vai que acontece alguma coisa com ele, vai que não sei o que. Não, eu vou proteger. Então, na verdade, nós precisamos entender, é como se numa escala de 10 a 0, sim, é o seguinte: você falando assim, que tanto que eu consigo fazer algo, você vai conseguir 5. Que tanto que a sua mãe e o seu pai acham que você consegue? 2. Agora a pergunta é: que tanto que Deus acha que você consegue? Os 10. Agora a questão é: você vai fazer o que com essas informações? Diga assim: eu tenho que fazer aquilo que Deus diz. Diga assim: se Deus acredita em você, meu irmão, se Deus colocou a essência dele em você, ele acredita tanto em você,
E se você pegar na palavra de Deus, Deus, Ele não tem dó de ninguém, Ele não teve dó de Jesus, Ele vai ter dó de mim, de você? Porque Deus não tem dó de ninguém, Deus não tem pena de ninguém. Deus, ele manda Abraão, Ele manda Davi, Ele fala: sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para onde eu te mostrarei. Ele desafia sempre a você fazer coisas que a normalidade das pessoas não tem coragem de fazer, não tem condições de fazer, mas Deus, Ele acredita tanto em você que Ele diz: vai lá e faz. Agora vai, que eu sou contigo, e quando Deus está com você, meu irmão, nada, nem mal vai te sobreviver, porque você vai vencer todos os desafios, porque você tem que entender que você é a imagem e semelhança dele. Olha que tremendo isso. Agora, o que eu preciso então entender? Você precisa de pegar agora aquilo que o seu pai, a sua mãe diz de você, não é ignorar, mas ressignificar, porque às vezes eles foram criados em uma época, foram criados em um período, e eles acharam, às vezes eles assim, por exemplo, né? Eu tenho dois filhos homens. O Davi está fazendo direito igual a mim. Agora, o Jonatas já não faz direito, ele já está fazendo a ciência da informação, uma outra área. E às vezes o pai, ele fica assim: não, eu quero que meu filho seja isso, eu quero que meu filho seja aquilo. E eles travam, chegou gente. Eles travam a vida das pessoas, eles travam as pessoas naquilo que Deus tem para elas. Então é importante você entender que você não precisa ficar preso naquilo que seu pai, sua mãe diz que você é. Você tem que ficar preso naquilo que Deus diz quem você é. Pastor, isso é rebeldia? Não, não é rebeldia. É você entender que o momento dos seus pais é outro, e eles talvez não tiveram a instrução que você está tendo, para você ressignificar essas coisas e poder entender quem você é em Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A terceira coisa que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte: quem o governo, quem o país, quem a nação diz que você é? Quem a nação diz que você é? Para a nação você é um contribuinte, para a nação você é um voto, para a nação você é um cidadão, para a nação brasileira você é uma pessoa que talvez eles te veem como um operário, como um guerreiro, né? Uma coisa que nós precisamos de quebrar é isso. As pessoas têm mania, eu até estou começando a cortar isso, falam assim: e aí, guerreiro, beleza? Eu falo assim aqui, esse negócio de guerreiro, e aí, chefe, não sei o que. Começam algumas falas voltando para a gente. Guerreiro é aquele cara que vai na frente da batalha, é aquele camarada que ele puxa de canhão, é aquela pessoa que nasceu para trabalhar. Se Deus te fez, na verdade, o trabalho dignifica o homem, mas Deus te fez para governar. Ele diz: tenha domínio, aonde você estiver, para você dominar. É para você dominar, é você entender quem você é em Cristo. É por isso, às vezes vocês me falam muito aqui falando sobre reclamação. Eu não gosto de pessoas que reclamam, não gosto de pessoas que murmuram, e que fica só reclamando. Porque a pessoa que murmura e que reclama é porque ela não entendeu quem ela é porque ela não entendeu o poder que ela tem, é porque ela não entendeu que dentro dela tem um ser muito maior, muito mais poderoso, que pode levar ela a realizar coisas que nem ela imagina. Então nós precisamos mudar o nosso vocabulário para nós entendermos quem nós somos, e nós somos a imagem e semelhança do Criador. Amém? Agora olha só, o que eu faço? A nação, o país, eles estão colocando assim: olha, você é brasileiro, a nação está colocando você como brasileiro, ou você nasceu no país do carnaval. Você como brasileiro, a nação está falando assim: você é aquele brasileiro que dá jeitinho para tudo. E a nossa fama lá fora é o cara que dá jeitinho, é aquela pessoa que tem uma cultura. A cultura do Brasil é a sua cultura. Ei, não estou te ensinando aqui também desvalorizar a sua nação, sua cultura, não, mas você tem que entender que você sabe qual cultura e qual nação você tem que representar. É o reino de Deus. Diga assim: eu sou cidadão do reino de Deus. Diga assim: a minha identidade está ligada no céu e não aqui na terra. Então, olha só, o que nós já falamos aqui?
existe a identidade conforme o que Deus quer que você seja, o que você faça, e nessa você tem que acreditar e pronto. A segunda identidade, que seus pais dizem que você é, nessa identidade você precisa ressignificar, você precisa dar um novo significado para essa identidade. A terceira identidade que nós falamos aqui agora é o que o país, o que a nação diz que você é. O que essa nação está dizendo? E essa muitas das vezes você tem que jogar fora, avaliar, será que tem alguma coisa boa? Será que tem alguma coisa boa em ser dessa nação, em ser de acordo com o que os políticos e os governantes esperam de mim? Agora, as duas últimas eu quero dizer para você. A próxima, a quarta, é o que você acha que você é. O que você acha que você é? As pessoas estão sofrendo uma crise de identidade muito grande. Tem um vídeo aí, gente, é cada coisa. Deixa eu explicar, deixa eu mostrar para vocês que estão acompanhando a internet aí. Tem uma mulher que ela tinha um desejo de ser cega. Vocês já viram isso? Ela tinha um desejo de ser cega. Ela nasceu boa. Aí, só que ela era apaixonada assim por a questão de ser cega. E aí ela vivia assim tampando o olho, tampando o rosto e andando assim, porque o negócio dela, ela gostava de ser cega. Até o ponto que ela pagou uma cirurgia para tirar as vistas, para ela poder ser cega de verdade, porque ela amava ser cega. Já viram isso? Ninguém viu isso não? Vou mostrar para vocês. Senhor, eu sou uma pessoa tirar a sua própria vista. Tem um vídeo que tem uns jovens, né, Jonatas, que se sentiam cachorro. E eles estavam latindo, dizendo, tem uma mulher, aí tem um casal, tem um marido que faz isso com a mulher, ela se sente bem, ele amarra a coleira e sai para passear com a mulher, esconder, isso é sério, porque ela diz ela que se sente uma cachorra e ela gosta, aí ela late e tal, e tudo. Isso, o que é isso? Crise de identidade, pastor, isso é absurdo, não existe, não existe. A crise de identidade que nós estamos vivendo é muito grande. Os jovens, os adolescentes estão entrando numa fase em que essa história de meu corpo, minhas regras, eu sou o que eu quero ser. Não, nós não somos o que nós queremos ser. Nós já nascemos para ser aquilo que o Criador quis que nós sejamos. É isso que nós somos. E nós fomos criados para dominar, para fazer a diferença nessa terra. É para isso que você foi criado, é para isso que você está aqui. Amém? Então você precisa entender isso, tá? Tenha certeza disso. A última coisa que você precisa saber é sobre o que os outros dizem a seu respeito. Essa é a parte que não importa praticamente em nada. Diga assim: eu não devo me importar com o que os outros vão falar de mim. Ei, isso aqui é de um nível de importância. Por que muitas pessoas, se eu falar assim, levanta daí de onde você está e vem aqui e dá uma palavra aqui. Eu não, pastor, e se eu errar? O que tem a ver você errar? Não, vão rir, vão falar alguma coisa de mim. Eu estou muito preocupado com a minha imagem, eu estou preocupado com o que vão dizer. Pastor, se eu chegar lá na igreja, lá na minha empresa e falar que sou crente, eles vão falar de mim. Eu estou preocupado com a minha imagem, mas na verdade com o que os outros dizem a meu respeito. Eu quero tentar agradar a sociedade, eu quero tentar agradar as pessoas. E outra, você não tem que agradar ninguém. É simples assim. Diga assim: eu não preciso agradar a ninguém. Tem um filósofo e um dos maiores pregadores, ele escreveu alguns livros. De vez em quando o André até posta algumas frases dele, que ele disse uma frase da seguinte forma. Ele disse uma frase assim, que é muito bonita, diga assim, que eu sou pior do que eles imaginam. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, mas não se ofende não, fala para ela assim, fala assim: você é pior do que eles pensam. Agora bate no peito e fala assim: eu sou muito pior do que os outros pensam. Porque isso é libertador. Porque às vezes a gente fica querendo assim: nossa, se ele vai achar que eu sou ruim. Não, você tem que pensar que você é pior do que está pensando.
Porque você fazendo isso, você sabendo que você não precisa de agradar a ninguém, você vai viver a sua vida, porque cada um tem que cuidar da sua vida. Tem uma frase, essa frase, ela é usada muito no sentido pejorativo. Algumas pessoas ficam até dizendo assim: nossa, fulano me xingou e mandou eu cuidar da minha vida. Não, ele está te ajudando. Se a pessoa falar com você assim, ó, vai cuidar da sua vida, ela está te ajudando. Porque se você cuidar da sua, irmão, e cada um cuidar da dele, nós vamos ter todas as nossas vidas aqui cuidadas. Agora o grande problema é que as pessoas não estão preocupadas com si. Ela tem um monte de coisa para resolver da vida dela, mas ela está preocupada em resolver a vida do outro. E as pessoas estão preocupadas com o que o outro vai falar de mim. Então você não deve se preocupar em agradar a ninguém, você não deve preocupar em querer ser bom para as pessoas. Diga assim: a minha preocupação a partir de hoje será em agradar a Deus. Depois vocês vão ler um trecho de uma frase que eu escrevi. Eu escrevi uma frase, eu vou escrever depois, vou colocar no material para vocês, que vocês vão ser muito nesse período desse treinamento. Vocês vão ser, algumas pessoas vão falar: você está diferente, você está metido, você está um pouco insuportável. E as pessoas vão falar assim: mas é porque eram pessoas que você tentava agradar e agora você não vai agradar. Deixa eu dizer isso para mim falar isso. Vamos para a gente se libertar, vamos falar isso aqui para se libertar. E eu preciso me libertar aqui para vocês. Deixa eu me libertar e depois eu queria até que a pastora se libertasse também. Deixa eu dizer para vocês: nós não estamos aqui para agradar vocês. Olha aqui, isso aqui é importante dizer isso aqui. Eu, como pastor aqui, auxiliar dessa igreja, e a pastora como pastora titular dessa igreja, é importante você saber: pastor, eu quero um pastor que me agrada, eu quero um pastor que faz o que eu quero, que faz o que eu gosto. Ei, nós não estamos aqui para te agradar. E diga assim: eu, na minha liderança, eu não quero e não vou agradar a ninguém. Diga assim: quem eu tenho que agradar é Deus. Se você agradar a Deus, você já fez, já cumpriu o seu propósito. Amém? Fica de pé no seu lugar, já estou encerrando. Isso é muito interessante. Você precisa agradar a Deus. Diga assim: quem eu tenho que agradar é a Deus. Pastor, o senhor me ensinou a ser arrogante, o senhor me ensinou a ser prepotente, agora eu vou chegar num lugar assim, vou humilhar as pessoas? Não. Você vai amar, você vai dar carinho, você vai cuidar, mas você vai falar o que precisa ser feito, e você vai chegar e falar: chegou o Filho de Deus, chegou um homem de Deus, chegou alguém que tem uma identidade de Deus, a identidade do Criador está comigo, e eu estou aqui. E se eu vou agradar a gregos ou a troianos ou não, não importa, importa agradar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nessa noite, meu Pai, eu te apresento, meu Deus, cada um desses líderes, Senhor, que estão aqui, líderes, ó meu Pai, de raiz, líderes, ó meu Pai, que estão aprendendo e vão ser moldados. E eu sei que a palavra, Senhor, na maioria das vezes ela é dolorida, meu Pai, ó meu Pai, porque nós aprendemos aqui nessa noite que nós não precisamos agradar a ninguém, nem devemos e nem temos o objetivo de agradar. O nosso objetivo é agradar ao Senhor, porque foi o Senhor que nos colocou nessa terra, Pai, e o Senhor colocou e impregnou a sua identidade no nosso coração, e para isso, meu Pai, nós vamos exercer o nosso chamado aqui nessa terra. Meu Deus, que a nossa identidade ela seja, ó meu Deus, aqui bem impregnada no nosso coração, que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Diga glória a Deus.